O que você tem de mais valioso, você pode até não perceber agora. O tempo. E a Unifique quer que você tenha mais tempo para mensagens instantâneas, participar em bate-papo, enviar e receber, ter o pedido de amizade aceito. Aproveitando o tempo, se aproveita a vida. Unifique, tempo para conectar. Procurando serviço de torno e solda, o serviço de torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Eco7 e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Eco7 e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Há 15 anos, nasceu uma empresa com o objetivo de registrar os momentos mais significativos de seus clientes. Ao longo dos anos, ela foi se aprimorando e se tornando referência em qualidade e estrutura para atender estes momentos com mais impacto e emoção. Hoje, a Jaws Filmagens é a maior videoprodutora do Alto Vale do Itajaí, pois é a que tem a estrutura para emocionar e registrar o seu evento. Jaws Filmagens, há 15 anos, registrando sonhos, se tornando realidade. Plantar uma semente é acreditar num propósito. É esperar com paciência. É acompanhar cada batida do seu coração e colher os afetos que alimentam a vida. É sentimento que cresce. É querer estar perto e cuidar. Por isso, em cada fruto do passado, do presente e do futuro, estará sempre a semente da flor e do trabalho, ensinado e aprendido com amor. Guimbala, 80 anos, semeando e colhendo vida. Unifique, tempo para conectar. Assista agora ao culto evangélico luterano. Oferecimento B3N Colchões e Estofados. Serviço de torno Metzler. Farmácias Guimbala e Riomed. Royal Ciclo. Jaws Filmagens. Vacelar Imóveis. Olá, cordial bom dia. Bom dia a todos os membros da comunidade evangélica luterana aqui de Rio do Sul. Bom dia especial também a todos aqueles que nos assistem, seja em Rio do Sul, seja pela internet, pelo mundo. Um grande abraço. Hoje, 19 de abril do ano de 2020, mais uma vez estamos reunidos aqui na igreja de uma forma virtual, sem pessoas, sem gente, sem os membros, sem a comunidade estar reunida, infelizmente. Mas queremos ter esse momento especial junto. E eu quero saudar a todos com esta palavra de Lamentações, capítulo 3, o versículo 21. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias, ele, diante da dificuldade na qual ele está vivendo como nação e como povo,
diante da dor e do sofrimento que ele está também passando, assim como nós também. Ele diz: eu quero trazer à memória, eu quero trazer ao coração, eu quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Querido, traga à memória o que pode dar esperança. Traga à memória da forma como Deus te livrou de problemas e dificuldades. Traga à memória como Deus cuidou de você. Traga à memória como Deus foi fiel, bondoso. Traga à memória como pessoas te ajudaram. Traga à tua memória como Deus cuidou da tua família. Traga à memória algo bom. Traga à memória coisas boas. Por isso, eu quero saudar nesse domingo de manhã a você com esta palavra. Eu quero trazer à memória, diz o profeta Jeremias, o que me pode dar esperança. E eu quero trazer também à memória de que melhores dias virão. E com esta palavra eu quero saudar a você nesse domingo de manhã. Oremos juntos. Pai querido, muito obrigado por esse momento especial de culto. Abençoe todos aqueles que estão conosco também agora para esse momento de culto virtual. Abençoe a todas as famílias, muitas e muitas delas ainda em casa devido à crise, devido à pandemia. Oramos pela nossa cidade de Rio do Sul, oramos pelo nosso estado, eu oro pelo nosso país. Trago à memória um versículo bíblico que diz: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Pai querido, tenha misericórdia de nós. Querido Senhor, também te confessamos nesse nosso culto, que às vezes temos andado não de acordo com a tua vontade. Quero trazer à memória também pecados, e tu sabes cada um deles. Quero trazer à memória coisas boas, eu quero trazer à memória coisas da minha infância, como meu pai e minha mãe cuidaram de mim. Eu quero trazer à memória como foi importante conviver com a minha avó. Eu quero trazer à memória o convívio com os meus irmãos. Eu quero trazer à memória como Deus, em momentos de crise e dificuldades, em meio a lágrimas, em choro, em meio a doenças, em meio ao vale da sombra da morte, o Senhor foi fiel e sempre nos cuidou. Eu quero trazer à memória, Senhor, o que pode dar esperança. E há muitas coisas nas minhas memórias que mostram que o Senhor é Deus. Eu quero trazer à memória o versículo que diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu quero trazer à memória o versículo que diz: eu sou o bom pastor. Eu quero trazer à memória que diz: bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardem em seu coração. Obrigado, Senhor, porque podemos trazer à memória coisas boas. Assim nós o pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém. Eu quero também confessar junto com você a nossa fé, com as palavras do credo apostólico, mas neste domingo de manhã eu queria fazê-lo da seguinte forma. Eu não sei em que cidade você está me vendo, me ouvindo, mas imagina você na sua cidade, imagina isso, ok? Com o microfone na mão e uma caixa de som na praça da sua cidade, porque na praça acontecem os maiores eventos. Imagina você no seu estado, na capital do seu estado. Imagina você, de repente, nesse instante, na capital do nosso país, com o microfone como eu estou, e uma caixa de som, poder dizer a plenos pulmões que nós cremos em Deus, que nós cremos em Jesus e que nós cremos na ação do Espírito Santo de Deus. Confessamos juntos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém.
Que Deus abençoe a tua vida, também esse momento de confissão de fé. Nós queremos agora ouvir juntos também um hino de louvor ao nosso Deus, cantado pelo coral Louvarte da nossa igreja, da nossa comunidade. E já já nós estaremos de volta para falar hoje de como você e eu podemos vencer o pessimismo, o negativismo. Como nós podemos vencer isso? Até já. Quando estou só e fraca está minha alma, e os meus problemas tentam me abater, eu simplesmente espero no silêncio até sentir tua presença aqui. Deus levantou-me acima das montanhas, me levantou pra andar por sobre o mar. Forte sou, estando em teus braços, me levantou melhor do que eu sou. Desperta em mim a fome pela vida, meu coração tão imperfeito é, mas ao sentir o brilho da tua glória, quero viver a eternidade em ti. Deus levantou-me acima das montanhas, me levantou pra andar sobre o mar. Forte sou, estando em teus braços, melhor do que eu sou. Deus meu coração se encheu do teu imenso amor. Queridos e amados, nesse sermão desse domingo de manhã,
eu creio ser apropriado falarmos do tema como podemos vencer o negativismo, como podemos vencer aquilo que de notícia ruim que chegam de todos os lados. E há muitas pessoas muito pessimistas, e há muitas pessoas muito negativas. Quando eu abro o Facebook, quando eu olho o Instagram, eu vejo dor e sofrimento o dia inteiro. E há muitas pessoas padecendo, há muitas pessoas em sofrimento. É disso que eu gostaria de falar com você nesse domingo de manhã. A palavra de Deus como base é de Números capítulos 13 e capítulo 14. Eu não vou ler os dois capítulos, mas em Números 13 e 14, talvez você possa ler hoje ou durante a semana, nós encontramos Moisés, este homem de Deus, enviando espias à terra de Canaã. São 12 homens, os espias, correspondente às 12 tribos de Israel. E qual é a intenção de Moisés? Fazer um inventário da terra. É mais ou menos como acontece no meio de nós. Você está interessado em comprar terras. Você está interessado em comprar um lote em alguma cidade ou um sítio. Você não vai comprar, digamos assim, às cegas. Você vai dar uma olhada nesse terreno, o que esse terreno te oferece. Foi o que Moisés fez, mandou 12 homens para dar uma olhada em saber como estão as coisas. Se a terra é boa, se a terra tem muito mato, se tem açudes, se tem terra plana, tudo isso nós iremos fazer hoje. Se tem muitas árvores, enfim, se tem um rio, um riacho que dá para tomar banho, essas coisas nós iríamos dar uma olhada, fazer um inventário. Então isso aconteceu. Esses 12 homens foram e esses 12 homens voltaram. Depois de 400 anos, eles estavam escravos, presos no Egito. Então eles chegam, eles atravessam o Mar Vermelho, eles chegam para o outro lado, agora estão aptos e preparados para entrar na terra que Deus prometeu a eles. Mas então Moisés, para espiar a terra, envia esses 12 homens, como eu falei. Ao voltarem, esses homens, eles dão um relatório cheio de pessimismo e cheio de incredulidade. Eu quero ler 3 versículos, 13 e 28. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Enoque, disse um espia. O outro disse, a terra que devora os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Quando eu leio para você esse versículo, é terra que devora os seus moradores. O que você em casa entende sobre isso? Se eu dissesse, olha, você vai morar numa terra que devora os seus moradores. É, em outras palavras, dizer, lá moram pessoas que são gigantes, pessoas grandes, talvez de 5, 8 metros de altura, eu não sei, mas são pessoas que comem pessoas, que devoram as suas pessoas, que comem as suas crianças. Imagina o relatório. Um terceiro disse, também vimos ali gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhoto. Primeira pergunta, ali tem gigantes. O que você imagina de uma pessoa gigante? 3 metros? 5 metros? 6 metros? 8 metros? A Bíblia não fala aqui em altura, mas diz que eram gigantes. E aos seus próprios olhos nós éramos gafanhotos. Qual é o tamanho? Você já viu um gafanhoto? Você conhece um gafanhoto? Qual é o tamanho de um gafanhoto? Quer dizer, o cara volta, espia a terra e ele se sente como um gafanhoto. Ele era um gafanhoto? Não, ele não era um gafanhoto. Ele era uma pessoa que vê gigante e ele se sente ao mesmo tempo como um gafanhoto.
Então, esse é o relatório pessimista, cheio de incredulidade, de pelo menos 10. E apenas 2, Josué e Caleb, trazem um relatório diferente. Eu pergunto a você, 10 falando coisas negativas, a grande maioria. 10 falando com um relatório cheio de negativismo e de incredulidade. Quem tu acha que leva? Quem tu acha que as pessoas vão seguir? Aos 2 que falam algo diferente ou aos outros 10? Veja então, presta atenção. Josué e Caleb, os 2, tentaram convencer o povo a lutar, a entrar na terra prometida, mas o povo ficou com medo e incrédulo. É claro, 10 contra 2, quem você iria acreditar? Veja o que diz Josué. Eia, subamos e possuamos a terra, que certamente prevaleceremos contra ela. Isso é uma palavra de otimismo, isso é uma palavra de esperança, isso é uma palavra de fé. Mas o povo resolveu acreditar no que os 10 falaram. E essa incredulidade custou muito, muito caro. Eu imagino que em 15 dias poderiam entrar na terra, ou seja, os espias foram e voltaram, levaram 40 dias, ok? Então vamos imaginar 15 dias para ir, 15 dias para voltar, que dá 30, e 10 dias para dar uma olhada na terra, ok? Estou sendo otimista, talvez nem levaram 10 dias. Então em 40 dias, em 15 dias, eles estariam na terra prometida. Vamos imaginar, e uma pergunta que eu quero fazer a você. Até onde dá para caminhar com crianças, idosos, famílias inteiras em 15 dias? Blumenau, de Rio do Sul a Blumenau, Rio do Sul a Joinville, Rio do Sul até Curitiba. Quer dizer, essa é a distância, 15 dias de caminhada. Mas esta incredulidade custou muito caro. Lembra que eu falei que eles levaram 40 dias para ir, para inspecionar a terra e voltar. O que aconteceu? Diz a palavra em 14:34. Segundo os números dos dias em que espiastes a terra, 40, cada dia representando 1 ano levareis. Ou seja, você é bom de matemática, ok? 40 dias, cada dia, 1 ano. Quantos anos eles caminharam, perambularam pelo deserto por causa desta incredulidade? 40 anos. 40 vezes 1, 40 anos. Sabe, amados, no capítulo 14, verso 11, diz que esta falta de fé, esse negativismo, esse pessimismo, ele inviabiliza a vida. E ele estraga tudo de bom que Deus quer fazer para nós. O Salmo 37, verso 3 diz, confia no Senhor. Eu quero te convidar nesse domingo de manhã a confiar nesse Deus, como Josué e Caleb o fizeram. Sabe, há muita incredulidade no ar. Sabe que se eu abro o Facebook, se eu leio jornais, se eu ligo a televisão, depois de 1, 2 horas eu chego a ficar doente. É ou não é verdade? Há muita coisa negativa no ar. E aí vem uma palavra que diz assim, disse o Senhor a Moisés, até quando me provocará este povo? Até quando não crerão em mim, a despeito de todos os sinais que fiz no meio deles? Até quando? Essa é a pergunta. Até quando, povo de Israel? Mas também eu e você, a pergunta vale ainda hoje. Até quando? E a Bíblia diz no capítulo 14 de Números, essa atitude da incredulidade, do pessimismo, resultou na ira de Deus,
que disse que ninguém entraria na terra, exceto Josué e Calebe. Foram os dois que sobreviveram. Queridos e amados, a palavra, ao falar de Calebe, diz que nele havia um espírito novo, que nele havia um espírito diferente. Eu quero abrir um parênteses aqui. Sabe, Calebe teve que caminhar junto com o povo pessimista durante 40 anos. Deus não livrou ele de caminhar junto, ok? Deus não pegou ele aqui, 40 anos atrás, e transportou ele até a terra prometida e disse para ele, olha, você não precisa passar por isso. Não, Calebe teve que caminhar junto com os pessimistas e junto com os incrédulos. Mas a Bíblia diz que nele havia algo diferente. Ou seja, Deus elogia a atitude, o sentimento e o comportamento de Calebe. Se Deus elogia Calebe, então ele reprova o que havia nos outros 10. Calebe e Josué, eles discordam dos amigos. Ou seja, os 12 viram a mesma coisa, mas os 10, por causa dos seus olhos, viram uma coisa, e Josué e Calebe viram outra coisa. Sabe, esse espírito dos outros era um espírito ruim, de pessimismo e de incredulidade. E eles conseguiram inflamar a todos, porque o relatório foi como? Desanimador. Eles só viram coisas negativas, que a terra era impossível de a gente tomar. Seus olhos só viram dificuldades e desgraça. Calebe vê algo diferente, ele pensou diferente, ele agiu diferente. Ele não agiu como a grande maioria. Se consideravam como gafanhotos, diz a palavra de Deus. Calebe de repente diz, olha, vamos lá, pois nós iríamos devorá-los, os inimigos, se houvessem como pedaços de pão. Ou seja, alguns se enxergam como gafanhotos. Calebe diz, vamos devorá-los como fossem pedaços de pão. Aonde está a diferença? Sabe, Calebe, ele soube viver em tempos difíceis. É verdade. Sabe, nós estamos em tempos difíceis, todos nós, eu também, você também. Eu amo sair de casa, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas. E agora, confinado em casa, também não está sendo fácil para mim. Eu gostaria de sair e ajudar pessoas. Há pessoas passando fome, há pessoas passando necessidades, há pessoas chorando, há pessoas depressivas, há pessoas em grandes conflitos matrimoniais, há famílias, há maridos que estão abandonando as casas, porque não aguentam mais ficar juntos, há esposas largando tudo. Calebe aprendeu a viver em tempos difíceis. E mesmo assim ele teve que caminhar 40 anos pelo deserto, batendo as havaianas, junto com os demais. Mas onde é que está a diferença? A Bíblia diz que aos 85 anos, Calebe diz que ele está tão forte como há 45 anos atrás. Ou seja, ele caminha pelo deserto olhando para o monte. É verdade, ele caminha pelo deserto. Ele caminha pelo deserto. Você já foi uma vez ao deserto? Você sabe como é viver no deserto? Às vezes você reclama da vida e nós reclamamos da vida e não há nada de nós que tenha gratidão. Você já viveu uma vez no deserto um dia, uma semana, um mês, 40 anos. 40 anos. Leia sobre isso. Se alguém consegue sobreviver no deserto, leia sobre isso. Mas diz a Bíblia que Calebe, depois de, aos 85 anos, um homem de quase 100 anos de idade, ele olha para trás e diz, puxa vida, hoje eu sou mais novo e renovado do que há 45 anos atrás. Porque ele caminha em círculos, mas ele está olhando para onde? Ele está olhando para o monte. Quando você está caminhando em meio a essa pandemia, você está agora vivendo em casa,
Você está com medo, mas você está olhando para onde? Você está olhando para quê? Você está olhando para o monte de onde me virá o socorro, como diz o salmista? Sabe, amados, as notícias ruins na internet, o que você está olhando? Só desgraça. Você olha e tem esperança de dias melhores. Você olha para Deus, de que esse Deus não foi abandonado por Deus e largado à própria sorte. Não, não. Deus não largou esse mundo à própria sorte. Deus continua sendo Deus. Caleb teve sim que caminhar junto com esse povo. E sabe como é que é ser povo? Murmurador, reclamador e xingadores. Sim, ele caminhou junto com esse povo. Mas Caleb, ele teve um sonho. Ele se moveu pela promessa. E essa promessa era o combustível da vida dele. Sempre focando no monte. Ah, meus queridos e amados, diz a palavra em 14:37, que foram 40 anos de sufoco no deserto. Josué e Caleb venceram o pessimismo. Diz a Bíblia literalmente assim, eu vou ler para você. Esses homens, esses mesmos homens que inflamaram a terra, morreram de praga perante o Senhor. Ou seja, nenhum deles. Todos os murmuradores, todos os reclamadores, todos aqueles que foram atrás das notícias negativas, ficaram pelo deserto. Nenhum deles entrou na terra prometida, com exceção de Josué e Caleb. Eu aprendo algumas lições importantes. Em primeiro lugar, eu queria destacar o negativismo incrédulo da nossa vida. É ou não é verdade? Fala sério. Sabe, amados, a vida está cheia de pessimismo. Com essa pandemia agora não se fala mais de violência urbana. Não se fala quase em violência no trânsito. Não se fala mais em assassinatos. Mas antes disso tudo acontecer, a violência está presente no meio de nós. É ou não é verdade? Negativismo. Casamentos que são desfeitos me assustam, porque eu amo fazer casamentos, eu amo casar noivos, e eu amo estar em festa de casamento, eu amo. Mas quando eu ouço relatórios e os números do nosso país, de que cada 3 casamentos, quase 2 resultam em separação, eu fico assustado. Eu fico assustado porque jornais, televisão, internet trazem notícias que nos desanimam. Há muito negativo nas pessoas. Jovens às vezes não querem estudar porque acham, não tem valor mesmo, para que fazer isso? Homens e mulheres desistindo das famílias porque acham que não tem jeito mesmo. A incredulidade está no ar. Cada dia mais pessoas abrem mão de sonhar porque as mensagens são muito negativas. Diferente do que Caleb, que caminhou 40 anos, deixa eu repetir isso, com o quê? Sonhando com o monte. Pais desistindo dos seus filhos e filhos desistindo dos seus pais. Também nesse tempo de convívio familiar, quantos abandonam e quantos desistem? Queridos e amados, o negativismo está presente, ele está no ar. O mundo, você tem ideia quantas guerras talvez estejam em andamento? A gente não fica sabendo, mas talvez dá uma pesquisada nesse domingo. Quantas guerras, conflitos, ódio está no ar? É ou não é verdade? Ou só eu estou enxergando e vendo isso? Então precisa dar uma olhada nisso. Eu disse que tinha 3 pontos importantes sobre essa narrativa desses espias que foram enviados por Moisés a dar uma olhada, fazer um inventário na terra. Então o primeiro foi esse negativismo incrédulo da vida, está presente. O segundo ponto é lutar contra a incredulidade. E como é que a gente faz isso? Josué e Caleb são os únicos que ainda viviam. De todos os que saíram do Egito, sabem por quê? Porque eles foram fiéis. Eu antes citei 3 palavras dos espias, dos 10 negativos. Mas ouça o que dizem Caleb,
ao espiar a terra, ao dar o seu relatório. Ouça, diz assim: gritou em alta voz. Ele gritou em alta voz para dizer: gente, não é assim. Também diz a palavra que eles choraram a noite inteira. Eles choraram por quê? Por causa da incredulidade, por causa do pessimismo, por causa do negativismo dos amigos dele. Choraram a noite toda. Diz a Bíblia que esse povo murmurou contra Deus e contra Moisés. Esse povo diz: porque não moramos no Egito, em vez de morrer aqui, porque a gente não morre, porque nós não morremos lá, porque o Senhor nos trouxe até aqui. Quer dizer, essa turma reclama, essa turma chora. Por que Deus me trouxe até aqui? Talvez você também esteja agora dizendo: onde está Deus? Onde está Deus? Porque Deus não fez nada. Foi Deus que é o culpado disso tudo. Foi a mesma coisa que o povo fez. Mas Josué e Caleb, com coração esperançoso, disseram: a terra é muitíssimo boa. A terra é muitíssimo boa. Foi isso que eles falaram. Segundo, o Senhor se agradou em nos dar essa terra. Foi isso que eles falaram. A terra que mana leite e mel. Olha a diferença. Olha a diferença. Enquanto que uns dizem: nós somos gafanhotos, ali vivem gigantes, eles vão comer os nossos filhos, eles vão assar os nossos filhos, eles vão matar as nossas crianças. Sim, esse foi o relatório negativo. Josué e Caleb dizem: a terra é boa, a terra mana leite e mel, o Senhor se agradou em dar a nossa terra. Onde é que está a diferença? Se todos viram a mesma terra, onde está? Se não no coração, e se não nos seus olhos. Aí diz a palavra em 14:24, estou falando de números: visto que nele houve outro espírito, eu, porém, perseverei e seguiu o Senhor seu Deus. Nele houve outro espírito. Aquilo que eu falei há pouco de Caleb. Nele havia um outro espírito. Meus queridos e amados, enquanto o povo se queixava e murmurava, Caleb demonstrava a sua fé em Deus. O que é que você está vendo? Como é que você está lidando com essa situação? Você também faz parte daquele grupo dos 10 que murmuram, que se queixam, que reclamam? Ou você faz parte daquele grupo de Josué e Caleb que diz: a terra é boa, o Senhor se agradou em cuidar de nós, é uma terra que mana leite e mel. Deixa eu contar uma história, uma pequena ilustração que sempre me impressiona. É a história de Joni Eareckson Tada. Depois de um mergulho mal dado que a deixou paraplégica, ninguém esperava muito mais da vida dela. E com possibilidade de mexer apenas a cabeça, o máximo da expectativa era que conseguisse locomover-se sozinha numa cadeira de rodas eletrônica. Joni superou o pessimismo incrédulo dos que a cercavam. Hoje ela é casada, dirige um carro adaptado, pinta quadros maravilhosos com a boca, escreve livros e dá palestra. Queridos e amados, se ela se tivesse entregado ao pessimismo e incredulidade, o que seria da vida dela? Eu quero, caminhando para o final, ser animado por promessas de Deus. Esta é a minha palavra para você nesse domingo de manhã. Sabe, a Bíblia diz que Deus tem se lembrado de nós. Ou você lembra da palavra da saudação do culto? Eu trago à memória o que pode me dar esperança. Caleb agora está com 85 anos. Nos dias atuais, diríamos, ele está velho e acabado. Agora, ao entrar na terra prometida, ele confessa e diz: eu fiquei novo.
Eu estou me sentindo mais animado, eu estou me sentindo mais renovado como há 45 anos atrás. Então, quais são as razões pelas quais dá para lutar? Esse é o terceiro e último ponto. Queridos amados, Josué 14:12 diz: agora, pois, dá-me este monte de que o Senhor falou naquele dia. Ele caminhou, deixa eu repetir isso, 40 anos, pensando e olhando para o monte. Ou seja, a vida, ela teve um alvo. Ah, sim, a vida, ela teve um alvo. Ele caminha pelo deserto, olhando para aquele monte, e ele pensava, eu vou chegar naquele monte. Nesse tempo, fez muitas coisas. Caminhar 40 anos pelo deserto não é fácil, eu tento imaginar. Mas o alvo continuou sempre o mesmo. Caminharam Josué e Caleb durante 40 anos, com gente negativista e pessimista. Mas eles nunca desistiram, eles nunca desanimaram. É como acontece nas Olimpíadas. Você já assistiu às Olimpíadas pela televisão ou talvez uma vez ao vivo? Nas Olimpíadas, os atletas correm olhando para o alvo. E é assim que tem que ser. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? Eu olho para você, eu quero chegar perto de você e perguntar para você, você está enxergando dias melhores? Ou você só consegue te imaginar no túmulo? Você consegue só te imaginar no cemitério? Ou você consegue te imaginar em dias melhores? Você consegue te imaginar dias melhores? Sim ou não? Você precisa responder isso. Talvez ali na internet você possa escrever. Escreva lá, eu consigo imaginar dias melhores. Escreva lá com que você sonha. Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo? Caleb caminhou 40 anos olhando para o alvo, olhando para o monte, pensando por uma terra que emana leite e mel. Qual é o nosso alvo? Qual é o nosso objetivo? Você tem olhado para os montes e Deus está vendo você? Como é que tem sido a tua vida nesses dias? Sabe, nós precisamos aprender a ter uma atitude positiva na vida. Não desista de lutar, ok? Diga comigo, ok? Não desista de lutar. Mesmo que a vida lhe dê relatórios negativos, não desista. Existe um Deus que diz, acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Gênesis 18:14, deixa eu repetir. Acaso para Deus a coisa demasiadamente difícil? Nada é difícil demais para o nosso Deus. Esse Deus promete salvação, restauração e vitória. Em segundo lugar, como aprender a ter uma atitude positiva? Enfrente o espírito de covardia, ok? Números 14 diz, o Senhor é convosco, não os demais. Eu sei que a vida é difícil, também não é dito que seria fácil, sabe? Não está sendo fácil agora, como eu já disse anteriormente, nem para mim. Eu sou uma pessoa sociável, mas eu não quero me acomodar, eu não quero me acovardar. E todo dia em casa eu mantenho a minha rotina, como eu faço nos outros dias. Eu tenho horário para levantar, eu tenho horário para ler a Bíblia, eu tenho horário para orar por você, eu tenho horário para entrar em contato com as pessoas. Hoje de manhã estou aqui na igreja, pregando a palavra de Deus. A vida continua. Eu concluo. Caleb não teve medo de gigantes. Os outros viram gigantes, mas ele não. E ele disse que não passavam de gafanhotos. Eu queria perguntar a você, e com isso eu queria concluir, será que esses gigantes não estão em nós? Quais os gigantes que você e eu produzimos? Sabe, se eu tenho medo de pregar a palavra de Deus, então sabe o que acontece? O púlpito na minha frente vai crescer e eu vou diminuir. Você entende isso? Se eu transformo o medo num gigante, então o medo vai devorar a minha fé e eu vou acabar me consumindo. Mas uma coisa eu já aprendi na vida, quanto maior a fé,
menor o medo. Mas quanto maior o medo, menor a nossa fé. Isso é importante para a sua vida. Então, será que esses gigantes estão em nós mesmos? Não, Caleb ele sonhava com a montanha de Hebrom. E ele diz em Josué 14, portanto Hebrom passou a ser de Caleb. Ele chegou lá, porque ele sonhou, ele caminhou, ele orou, ele confiou. Você sonha com o quê? Anota para mim ali, ok? Você está ouvindo essa pregação? Escreva lá. Não importa a cidade, se é do Rio Grande do Sul, Rondônia, Amazonas, São Paulo, de uma outra cidade em Santa Catarina, de onde você está me vendo nesse domingo de manhã, pela internet, pela Vale Europeu. Escreva lá, com que você sonha. Eu sonho com o quê? Qual é o teu alvo? Qual é o teu objetivo, queridos e amados? Ele esperou 45 anos e não desanimou. Ok? Eu queria finalizar dizendo, você tem um caderno em casa? Tem um caderno em casa? Pega emprestado do filho, se você não tem caderno, pega uma folha, faça um caderno de gratidão. Especialistas e estudiosos na área da gratidão. Minha esposa fala muito de gratidão, ela me ensinou muito sobre gratidão. Aliás, muitas coisas do que eu sei na vida sobre gratidão eu aprendi com ela. Ela é ótima sobre esse tema. E ela sempre diz, para a gente mudar de foco, para a gente mudar de pensamento, a gente precisa repetir algo pelo menos entre 30 e 40 vezes, ok? Se você está tomado pelo pessimismo, pela incredulidade e pelo negativismo, eu quero deixar um desafio para você. Pega uma caneta, pega um caderno e coloque lá. 19 de abril de 2020. Coloque lá 10 coisas pelas quais você é grato hoje. E faça isso durante 40 dias seguidos. Eu duvido que no 41º dia você ainda vai murmurar e reclamar, porque você tem muitas coisas para agradecer. E eu quero deixar um desafio para você. Escreva para mim pelo menos 3 coisas, eu gostaria de ler, pelas quais você é grato. Coloca lá, eu gostaria de ler. Domingo passado eu lancei esse desafio e teve mais de 1000 comentários. Eu li todos eles, nós temos tempo agora. Eu acordo cedo, eu durmo tarde, eu li todos eles. E foi fantástico, eu quero ler lá. Motivos pelos quais você é grato. Coloca lá. Eu sou grato pela minha família, eu sou grato pela minha cidade, eu sou grato pela minha saúde. Pronto, 3 coisas. Eu sou grato pela minha esposa, eu sou grato pela avó, eu sou grato, enfim, pela minha casa. 3 coisas. Vai escrevendo coisas importantes pelas quais você está sendo grato hoje. Ok? Porque nós estamos tão acostumados a reclamar. Sabe, a gente reclama do guarda de trânsito, a gente reclama do médico, a gente reclama do vizinho, a gente reclama, enfim, de tantas pessoas, de tantas coisas. Então a gente também reclama de Deus e não tem nada para agradecer. Vamos mudar esse CD? Vamos mudar. Chega de murmurar, chega de reclamar. Afinal de contas, o sermão de hoje foi como lidar com o pessimismo e com a incredulidade, ok? Aceita o desafio? Eu gostaria de ler. Coloque lá 3 coisas pelas quais você é grato. Você em casa, pega o caderno da gratidão, faça o caderno da gratidão, escreva 10 coisas pelas quais você é grato. Amanhã é um novo dia, amanhã, dia 20 de abril, escreva lá pelas coisas pelas quais você é grato, ok? Temos esse desafio? Eu espero que sim. Um grande abraço, que Deus abençoe a tua vida. Oremos juntos. Pai querido, muito obrigado por esse momento especial também de culto. Obrigado, Senhor, pela tua palavra nesse domingo de manhã. Eu quero pedir que Deus abençoe também a todos aqueles que ouviram a tua palavra. Que Deus abençoe, querido Pai, as famílias reunidas em casa. Também todos aqueles que ouviram a tua palavra.
Senhor, muito obrigado. Eu aprendi muito hoje de manhã com aqueles 10 espias incrédulos, pessimistas, murmuradores, reclamadores, que atrasaram a vida do povo de Deus em 40 anos. E caminhar pelo deserto durante 40 anos certamente foi um grande sufoco. Senhor, obrigado por ter aprendido com isso. Abençoe também de uma forma bem especial a todos aqueles que ouviram essa Tua palavra e que nesse dia também podem aprender com ela. Abençoe, querido Senhor, também a nossa vida por ter aprendido com Josué e Caleb, que tiveram uma atitude positiva, que tiveram uma vida diferente, que tiveram uma perspectiva diferente. Que Deus nos conduza também nesse dia. Que a graça e a paz do Senhor esteja conosco. E oramos juntos. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor nosso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor levante a sua face sobre ti e Deus mesmo te dê a sua paz. Fique na paz do nosso Deus. Você tem um compromisso comigo, do caderno da gratidão, ok? E antes de finalizar, um recado importante. Nós, aqui da Comunidade Evangélica Luterana aqui de Rio do Sul, temos um trabalho conhecido como Ser Sol. É um trabalho que voluntárias, quase 30 pessoas, se encontram durante a semana para ajudar e servir pessoas. São elas também os responsáveis pelo Natal na caixa de sapatos. Toda semana nós atendemos quase 700 famílias, pessoas que nos procuram, procurando alimentação, procurando material de higiene, procurando nesse tempo de inverno cobertores. Nós temos muitas roupas para serem doadas, sapatos também. Mas 3 coisas nos faltam muito. Alimentação, sacolão, para ajudar pessoas, elas procuram de fato. Dias atrás eu recebi uma mensagem no WhatsApp, 2 mensagens, recebi muitas, mas 2 eu queria destacar. Uma pessoa disse: pastor, o que você tem na sua geladeira? O que você tem na sua geladeira que está sobrando? Eu preciso muito. E uma outra pessoa mandou um WhatsApp assim, dizendo: pastor, nós comemos no café da manhã pipoca, almoçamos pipoca e jantamos pipoca. Nós não aguentamos mais comer pipoca. Será que o Senhor poderia nos ajudar? Aquilo me cortou o coração naquele dia. Eu fiquei impressionado com isso. Sim, oramos por essas famílias e no outro dia fomos atrás para pedir o que nós podíamos fazer. Enfim, então eu queria pedir essas 3 coisas: alimentação, sacolão, se puder nos ajudar, material de higiene pessoal e cobertores. O inverno está chegando, as pessoas precisam muito. E se você tem em casa 10 cobertores que você não usa, você passou 3 invernos e não usou um cobertor, qual é a chance de você usar esse cobertor esse ano? 0. É ou não é verdade? Eu vejo as pessoas nos mercados, 3, 4 carrinhos de comida, eu fico pensando, será que comem tudo isso antes de vencer a validade? Quanto disso será jogado fora? Será que também nesse tempo nós não podemos repartir? Se é no teu caso, eu agradeço muito em nome da comunidade e pode ser trazido aqui no início da Rua Barbosa, na Casa Vale Heydrich, na Praça Getúlio Vargas 51, aqui no bairro Buda, né, onde se encontra então a Secretaria da Comunidade. Eu agradeço, ok? Próximo domingo provavelmente estaremos mais uma vez de forma virtual com você para trazer a palavra do nosso Deus, ok? Um grande abraço. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que você tenha um ótimo domingo. Fique na paz do nosso Deus e que você tenha uma excelente semana. E domingo que vem temos um encontro marcado. Até lá. E não para por aqui, porque ainda temos um hino de louvor que será transmitido pelo coral da nossa comunidade, o Coral Louvarte, ao qual eu agradeço muito. Um grande abraço ao nosso coral. Eles também estão
com saudades de se encontrar e de cantar juntos, porque já não fazem isso há mais de 2 meses. É muito tempo. Que Deus abençoe o nosso coral. E a você, que Deus te abençoe. Um abraço, até o próximo domingo. João viu a santa cidade de Deus, tão gloriosa. Jerusalém, sua luz brilhava semelhante ao cristal. Tanta beleza é sem igual, na morte nunca mais ali sorrirá, pois o próprio Deus governará. Eu quero ir pra esse lugar, Jerusalém.
Você assistiu Culto Evangélico Luterano. Oferecimento B3N Colchões e Estofados. Serviço de Torno Metzler. Farmácias Gembala e Riomed. Royal Ciclo. Jaus Filmagens. Vacelar Imóveis. O que você tem de mais valioso, você pode até não perceber agora. O tempo. E a Unifique quer que você tenha mais tempo para mensagens instantâneas, participar em bate-papo, enviar e receber, ter o pedido de amizade aceito. Aproveitando o tempo, se aproveita a vida. Unifique, tempo para conectar. B3N Colchões e Estofados, representantes autorizados das marcas Eco7 e Serra Gaúcha, são especialistas em qualidade de vida e respeitam sempre a necessidade de cada pessoa. Os produtos são feitos com a mais alta tecnologia e qualidade, seguindo normas técnicas e legais que vão desde a escolha da matéria-prima ao acompanhamento na adaptação do cliente. Você precisa conhecer os colchões e estofados da Eco7 e Serra Gaúcha, na Alameda Aristiliano Ramos, em frente ao Imperatriz ou no Brasil Atacadista. Procurando o serviço de torno e solda, o serviço de torno Metzler oferece toda a linha de conserto e venda de bombas hidráulicas, conexões e mangueiras de alta e baixa pressão, inclusive de lava-jato. Com mão de obra especializada, atende toda a linha pesada com embuchamentos diversos, consertos de cardan, guinchos para tratores, muques hidráulicos, guindastes, além de máquinas agrícolas. Venha nos visitar e fazer um orçamento. Rua General Osório 35, Jardim América, Rio do Sul. Há 15 anos, nasceu uma empresa com o objetivo de registrar os momentos mais significativos de seus clientes. Ao longo dos anos, ela foi se aprimorando e se tornando referência em qualidade e estrutura para atender estes momentos com mais impacto e emoção. Hoje, a Jaus Filmagens é a maior videoprodutora do Alto Vale do Itajaí, pois é a que tem a estrutura para emocionar e registrar o seu evento. Jaus Filmagens, há 15 anos, registrando sonhos, se tornando realidade. Plantar uma semente é acreditar num propósito. É esperar com paciência. É acompanhar cada batida do seu coração e colher os afetos que alimentam a vida. É sentimento que cresce. É querer estar perto e cuidar. Por isso, em cada fruto do passado, do presente e do futuro, estará sempre a semente da flor e do trabalho, ensinado e aprendido com amor. Gembala, 80 anos, semeando e colhendo vida. Unifique, tempo para conectar.